Shabbat Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos, em nome do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Meus irmãos, vamos gravar aqui, continuar a segunda parte da carta aos Romanos, onde nós iremos observar mais algumas verdades que o apóstolo Paulo falou aos seus ouvintes. E esse segundo capítulo realmente é a parte que eu mais gosto dessa carta, porque realmente é a que nos dá mais subsídios para defender a nossa fé. E nós vamos ter uma análise longa, mas porém bem edificante. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer ao número de 100 inscritos que nós chegamos no canal. É um número que para muitos parece pouco, mas para mim, que realmente não tenho expectativa tão grande, chegar a essa quantidade de inscritos realmente para mim é uma honra. E todos os que estão escutando aqui, eu agradeço pela presença de vocês e por sua audiência, por vocês estarem escutando esses vídeos. Realmente o nosso canal foi criado com o intuito de gravarmos os estudos para, caso alguém nos pergunte algo, não ficar tão repetitivo, a gente ter que dar um estudo às vezes de 1 hora, 2 horas sobre um tema e a gente ficar debatendo sobre isso e tudo mais. Então realmente foi a intenção de fazer o estudo, deixar gravado, para que quando a pessoa questionar algum determinado tema, a gente enviar o estudo e a pessoa aí, se quiser, se achar por bem, fazer a sua interpretação. E no primeiro capítulo nós vimos que o Eterno, por consequência do homem rejeitar a sua palavra, as suas instruções que são conhecidas desde a eternidade, o Eterno deixaria o homem ao seu bel prazer. E esses homens estariam cheios de pecados, todo tipo de pecados que Paulo cita aqui no final do capítulo 1. E por consequência, no capítulo 1, no verso 32, Paulo diz o seguinte, fala para aqueles que tinham a ciência de que isso era pecado, mas não repreendiam essas pessoas, tornando-se assim réu desse sangue, sendo um atalaia que não estava cumprindo a sua função. Porque no verso 32 diz, os quais, conhecendo o juízo do Eterno, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com quem as fazem. Então essas pessoas estavam muitas vezes transgredindo algum mandamento que eles conheciam, o juízo do Eterno, ou seja, eram conhecedores da Torá. Elas apenas, além de fazerem, elas também consentiam com quem fazia. E entrando nisso, é o que nós observamos no capítulo 2, que diz o seguinte: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Ou seja, Paulo está condenando aqueles que têm a ciência do que é a Torá, do que é a verdade. Eles, além de não praticá-la, ainda julgam aqueles que não estão praticando. Ou seja, é um juiz que não dá exemplo. Seria basicamente isso. Lembrando que o contexto do capítulo 1 condiz com isso. E sabemos que o juízo do Eterno é segundo a verdade sobre os quais tais coisas fazem. Ou seja, no mesmo contexto do capítulo 1. Então, o Paulo está falando para um público que sabia qual era o juízo do Eterno pela transgressão da Torá, dos mandamentos que ele ordenou. Então, irmãos, para quem está chegando novo aqui no canal, esse estudo, se você não compreender a nossa regra de fé, o que nós acreditamos, não vai fazer sentido algum. Então, o ideal é que você assista uma série que nós temos nesse canal, chamada As Obras da Lei, e você vai entender cada palavra que nós estamos dizendo aqui, que o apóstolo Paulo está citando. E no verso 3 diz: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade do Eterno, te leva ao arrependimento? Então, irmãos, a palavra arrependimento no hebraico tem a ver com você voltar, você retornar, de você
se arrepender verdadeiramente de um caminho que você está trilhando por si só e voltar ao bom caminho. Então, nesse verso do 1 ao 4, nós vemos aqui que Paulo está condenando quem julga. Se você ler isoladamente, você vai entender que nós não podemos julgar. É o que muitos pastores vão dizer, que nós não podemos julgar ninguém, não podemos julgar a doutrina que está sendo passada no púlpito. Por quê? Está dizendo que quem julga, né, não pode fazer isso. Agora, qual é a forma de julgar que Paulo está falando aqui? É isso que nós vamos observar nesse momento, né, do verso 1 ao 4. Qual é a forma de julgar? Porque existem duas formas na Escritura, irmãos. Tem o julgar se achando melhor do que o teu irmão, que é esse caso que Paulo está especificando, que é o caso de você julgar alguém por você se achar melhor que ele. E existe o julgar, que é analisar o que está sendo descrito para nós. Então, nós vamos observar aqui, está lá em Lucas capítulo 18, no verso 9, nós vamos observar essa doutrina bem explicitamente quando o Messias relata o seguinte. Só um instante que deu uma paradinha aqui. Desculpe, deu uma travada aqui, mas voltando. No verso 9 diz o Messias de Lucas 18, diz o seguinte: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou seja, essas pessoas confiavam-se que eram mais justas do que os outros, ou seja, elas julgavam os homens. E é isso que nós vamos ver agora. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: Ó Eterno, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então, irmãos, nós vemos que o homem esse homem fariseu, estabeleceu até algumas justiças que são peculiares dele mesmo. Por exemplo, que injustiças esses homens estavam cometendo para ele? Por exemplo, não seguir a tradição oral que os fariseus praticavam, era para ele uma injustiça. Também jejuar 2 vezes por semana, onde está na Torá a quantidade de jejum que deveria ser feita. Então, isso realmente eram algumas justiças que o próprio homem criou. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizendo: Ó Eterno, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então este homem, esse publicano, entendeu que a salvação não vem das suas próprias obras, nem mesmo por praticar as obras que o Eterno considerou como justas. A salvação vem somente pela misericórdia do Eterno, e você estando sob essa misericórdia, a partir daí você vai começar a obedecer à verdade do Eterno e ser justo por conta disso. Então esse homem aqui, o fariseu, estava julgando, ou seja, subjugando esse homem pecador, esse publicano. Na própria carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, fala o seguinte. Romanos capítulo 14 diz o seguinte: Ora, quanto ao que está enfermo, recebei-o não com contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come só legumes. Lembrando que esse contexto aqui, irmão, está falando sobre o gnosticismo e fala sobre a questão de que alguns não acreditavam que não poderiam comer carne, inclusive as carnes que o próprio Eterno autorizou. Então esses eram considerados por alguns, eles julgavam eles como fracos. O que não come, não despreze o que come. E o que não come, não julgue o que come, porque o Eterno o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Eterno para o firmar. Ou seja,
a dependência de alguém, do homem, só depende do Eterno. Então ninguém pode julgar o outro por estar enfermo na fé ou querer se parecer mais justo do que o outro, porque você tem mais fé do que o outro. Então é isso que Paulo está dizendo, que nós não podemos julgar. Com relação ao julgamento correto, o próprio Messias nos afirma que nós devemos sim julgar aos nossos irmãos se ele está praticando a verdade ou não. Está lá em Mateus capítulo 18, no verso 15 ao 20, diz o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, irmãos, o que é pecar contra mim? Eu estou avaliando, julgando que aquele irmão não está agindo com retidão comigo. Então eu devo ir até ele e repreendê-lo, ou seja, julgá-lo, mostrar o seu erro. Isso é o julgamento correto. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à congregação. E se também não escutar a congregação, considera-o um gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo que vós ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra será desligado no céu. Então, esse, irmãos, é o julgamento correto, o julgamento a ser feito por nós, a escutarmos se aquela pessoa está falando o que procede do Eterno ou não. Nós vamos ter mais alguns textos aqui que vão mostrar isso aí. Está lá em 1 João capítulo 4, no verso 1, diz o seguinte: amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos vêm do Eterno. O Espírito, irmão, não é você ficar avaliando a alma da pessoa, nem sentir alguma coisa diferente. O Espírito, irmão, é você avaliar o que está sendo dito, o Espírito que essa pessoa está vindo. Se esse Espírito vem de si próprio ou se são palavras dadas pelo Eterno, porque a palavra diz que as palavras do Eterno são Espírito e vida. Porque já muitos falsos profetas, o que é que um profeta faz? Justamente falar, né? Se tem levantado no mundo, nisto conhecereis se o Espírito é do Eterno. Todo aquele que confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne e é do Eterno. E todo espírito que não confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne não é do Eterno, mas este é o espírito do anti-Mashiach, do qual já ouvistes que há de vir, e esse que agora já está no mundo. Filhinhos, sois do Eterno, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que no mundo. Então, irmãos, a gente vê aqui que o apóstolo João também manda que nós julguemos essas pessoas para ver se esse espírito, se a palavra que ele está trazendo vem ou não do Eterno. Em 2 Pedro também, no capítulo 2, verso do 1 ao 2, diz o seguinte: e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como haverá entre vós, haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, irmãos, se nós não julgarmos o que está sendo dito para nós na verdade estamos descumprindo a Escritura, e nós seguiremos essas pessoas que trariam dissoluções e blasfemariam o caminho da verdade, por avareza fariam de nós comércio com palavras fingidas. Então, nós temos sim o dever de julgar o que está sendo dito para nós. E para finalizar, nós pegamos um verso da Torá que diz aqui o seguinte, Deuteronômio capítulo 13. Veja que ordenança o Eterno dá para nós. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto é o vosso Senhor, é o Senhor vosso Deus, que vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma.
após o Senhor vosso Deus andarei, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então, o Eterno diz que nós devemos julgar se aquele profeta que está no meio de nós vem com o Espírito do Eterno, ou seja, uma palavra que não muda, que é confirmada pela Torá e pelos profetas, ou não. Então, se nós usarmos o que, como os pastores dizem, esse capítulo 2 de Romanos, no verso 1 ao 4, que nós não podemos julgar, então nós estamos em contradição com a própria Torá. E no verso 4 e 5, continuando até o 11, nós vamos ver outro detalhe importante, né? Que nós devemos avaliar o nosso pecado com mais rigor do que com o nosso próximo, né? Então nós vamos ver aqui no verso 4 dizendo: ou despreza tu as riquezas da benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, te leva ao arrependimento, mas, segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, na qual recompensará cada um segundo as suas obras. Paulo diz que nós não seremos julgados por obras, mas aqui ele está dizendo que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Fica a pergunta sobre qual obras Paulo está falando, que nós não devemos seguir, por exemplo, as obras da lei, e essas obras aí quais são? Então existem duas obras, irmãos. As obras da lei, um manuscrito que rolava e vivia nas congregações na época do apóstolo Paulo, chamado Obras da Lei, que era um manuscrito que tratava do legalismo e das leis de homens dos rabinos, né, da época do Messias, dos escribas e fariseus. E era um documento legalista a qual Paulo critica severamente. E existem as boas obras, que Paulo chama lá, essas boas obras lá em Colossenses, ele chama essas boas obras em Tito, essas boas obras em Gálatas também. Então, essas boas obras são a que nós fomos chamados para fazer parte através das palavras que o Eterno nos trouxe. Essas são as boas obras. E existem as obras mais, que são as obras que o próprio homem criou para a sua própria justificação. E ele continua: a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e a ira aos contenciosos, desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Essa palavra iniquidade, irmãos, é a palavra anomia, transgressão contínua aos mandamentos divinos. Então, Paulo está exortando aqui, irmãos, que essas pessoas que conheciam o que era pecado e sabiam as consequências do pecado e estavam, além de praticando, estavam julgando aqueles que praticavam com soberba, dizendo que eram melhor do que eles porque conheciam a vontade de Deus, conheciam o juízo de Deus, e aquelas pessoas estavam, por exemplo, praticando aquelas coisas. E eles, além de não fazerem, não recriminarem, eles muitas vezes consentiam. E além de consentir, essas pessoas ainda praticavam as mesmas obras que eram condenáveis pela palavra do Eterno, as quais eles conheciam. Então, veja a condição desses homens que Paulo está julgando, que Paulo está alertando. Eles conheciam a Torá, se diziam ser justos, se diziam ser homens de bem, pessoas que guardavam a Torá, mas além deles não guardarem a Torá verdadeiramente, já conhecendo, eles praticavam as mesmas obras e muitas vezes consentiam quem era transgressor, com quem era transgressor. E eles, sabendo dessas condições todinha, porque na Torá fala justamente isso. Porque a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem. Aonde está escrito isso, irmãos? Que a vida eterna seria dada a quem fizer o bem. Que bem é esse aqui? Procuram a glória e honra e incorrupção. Glória, honra e incorrupção de quem? Do Eterno. Mas indignação e a ira aos contenciosos, desobedientes à verdade. E o que é a verdade? Nós sabemos no Salmo 119, versículo 142, nós já cansamos de repetir:
A lei de Deus é a verdade, a Torá, a lei que Deus deu a Moisés. E obedientes à iniquidade, ou seja, eles eram desobedientes a Deus e obedientes à promiscuidade, à transgressão à lei de Deus. E onde está escrito isso? No mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 30, nós vamos observar o seguinte, diz aqui, ó, Deuteronômio 30, no verso 15, vai dizer justamente de onde Paulo está tirando o que é conhecer o bem e conhecer o mal. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Peço perdão aos irmãos que a internet está um pouquinho lenta hoje. Diz o seguinte, ó, vês aqui que hoje tenho proposto vida e o bem, a morte e o mal. Olha o que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 2. Ó. A vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, mas a indignação e aos contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, quer dizer, o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas. Opa, olha aí. Ó. Vida eterna, não é isso? Viver eternamente na presença de Deus, se o povo fosse obediente aos mandamentos, estatutos e juízos para que vivessem. E te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido para te inclinar a outros deuses e os servires, irmãos, servir a outro Deus, nós sabemos que o Deus que o povo servia era simplesmente estátua de bronze, de madeira e de ferro. Então, se eles eram apenas pedaços de madeira, como era que você ia servir esse pedaço de madeira? Era fazer o que outras pessoas disseram que aquele pedaço de madeira ficaria feliz. Por exemplo, matar os seus filhos e queimar em frente a esse pedaço de madeira. O pedaço de madeira nunca disse nada, mas o homem inventou uma doutrina que dizia que isso era bom e aquele pedaço de madeira ia ficar feliz e iria abençoar a pessoa. Então, seguir a outros deuses, irmãos, é seguir a outras autoridades sobre a tua vida. Alguém disser que isso é bom e você seguir. E Deus disser que aquilo que esse homem disse que era bom é ruim e você preferir seguir ao homem do que seguir a Deus. Exemplo. O homem diz que pode comer de tudo. Deus diz que não. Então você segue a quem? Esse é o problema. Deus diz que você não pode comer animais impuros, carne de porco, camarão, entre outras coisas. E já o homem disse que Jesus liberou tudo. Só que não tem em canto nenhum da Bíblia isso. Só tem lá algumas passagens distorcidas que Jesus está falando, Yeshua, de pão, não de porco. Então, se você não fizer uma análise completa, você jamais vai entender o que o Eterno está falando. Nós temos 3 estudos aqui que provam que cada passagem no Novo Testamento que fala sobre alimentação, nenhuma, nem meio verso está falando contrário à Torá. Pelo contrário, está estabelecendo. E diz o seguinte: então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, possuas. Aí muitos vão dizer, irmão, está na velha aliança. Isso aí não tem nada a ver com a gente, não. Aquela terra já passou. O povo não conseguiu entrar e quem vai entrar agora é a igreja. Aí a gente vai aqui em Hebreus, no capítulo 3, nós vamos ver a seguinte afirmação, provavelmente escrita por Paulo também. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz. Perdão, deixa eu abrir aqui de novo. Se ouvirdes a sua voz. Deixa eu abrir só um paralelo aqui do texto de Deuteronômio para a gente ver. Perdão, deixa eu abrir nova aba aqui. Deuteronômio, abrir uma nova guia, nova janela. Pronto. Vamos ler aqui.
Foi Deuteronômio 30 que nós lemos, versículo 15. Diz o seguinte, diz o seguinte, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e guarde seus mandamentos, seus estatutos e juízos, para que vivas e te multiplique, né? Então, ouvir a voz de Deus era justamente, irmãos, foi no Deuteronômio 13 que a gente viu sobre ouvir a voz de Deus. É isso mesmo. Desculpe, só para a gente não perder o fio da meada, a gente vai ver aqui que o Eterno fala justamente disso, após o Senhor vosso Deus andareis, a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a voz que Deus deu, esses mandamentos. Então, em Hebreus está dizendo o seguinte, se quando você hoje escutou essa voz, você não poderia, ou seja, escutou os mandamentos, você não poderia mais voltar atrás, porque diz o seguinte, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, ou seja, os seus mandamentos, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porquanto, havendo alguns ouvido, o que? A voz de Deus, o provocaram. Provocaram quem? Os mandamentos que Deus deu. Mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura contra os que pecaram, ou seja, transgrediram aqueles mandamentos que Moisés deu, que Deus deu a Moisés, que Moisés passou ao povo, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Desobedientes a quê? A voz de Deus, que é a guarda dos seus mandamentos, como a gente viu aqui em Deuteronômio 13, após o Senhor vosso Deus andareis, a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E ele continua aqui dizendo em Hebreus, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso. Que repouso? Aquele primeiro. Senão aos que foram desobedientes aos mandamentos. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade em quê? Na voz do Eterno, na Torá, nos seus mandamentos. E no capítulo 4, verso 1 diz, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Opa! Essa palavra aqui, irmãos, se você olhar no Strong's, é a palavra evangelho. E exatamente isso. Em grego, a palavra evangelho. Ou seja, está dizendo que também a nós, também é porque já foi pregado a alguém. E quem? Quem estava lá no deserto. As boas novas, como a eles, os que pereceram no deserto. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não foi misturada com fé naqueles que a ouviram. E a palavra fé, irmão, em hebraico, é algo bem fixo. É fidelidade, obediência, perseverança, estabilidade, confiança. Ou seja, a palavra que eles ouviram não foi misturada com a fidelidade ao Eterno. Então, por isso que eles foram desobedientes. Então, se nós não crermos, nós não vamos entrar no repouso. Porque diz, porque nós, os que temos crido, entramos num repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, disse assim no dia 7º, e repousou Deus das suas obras no 7º dia. Então, irmãos, nós vamos ter que entrar nesse repouso. É o mesmo que o Eterno tinha prometido ao povo, mas eles não entraram. Mas há ainda a esperança de um segundo repouso. Desde que nós perseveremos na obediência à palavra do Eterno. Continuando, nós vamos ver aqui no verso que a gente parou no 8, né? Vamos ver no 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente o judeu e também o grego. Então, a pergunta que nós fazemos é: se o Eterno não faz acepção de pessoas, por que o judeu
em primeiro lugar, que é o que a gente vai ver mais aqui abaixo. Diz o seguinte, glória, porém, honra e paz, que pratica o bem, primeiramente o judeu e também o grego. Aqui vem a mesma coisa, tribulação e angústia primeiramente ao judeu e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a quem pratica o bem, primeiramente o judeu e também ao grego. Então, veja como assim? Porque o eterno, porque para com o eterno não há acepção de pessoas. Se é primeiro o judeu e depois o grego, por que o eterno não faz acepção de pessoas? Irmãos, o que Paulo está falando aí é com questão à salvação. O eterno deu a salvação a todos que se achegarem a ele e forem obedientes. Mas a Torá, irmãos, foi confiada aos judeus. Eu vou me adiantar só um pouquinho aqui no capítulo 3, que vai ficar para nosso próximo estudo, que diz o seguinte, e qual logo vantagem tem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, de toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, Paulo está dizendo que por isso que vem o judeu primeiro, porque eles estão com a palavra de Deus. A palavra foi confiada. Que palavra? A Torá, irmãos. Paulo, quando diz aqui a palavra foi confiada, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Que palavras foram confiadas aos judeus? Pelo amor de Deus. Porque eu vejo tanta baboseira, irmão, sendo dita aí, que as pessoas não se dão a mínima de pelo menos estudar um pouco. Porque aqui está sendo muito claro. As palavras do Eterno lhe foram confiadas aos judeus. E judeu guarda que lei? Qual é a lei que o judeu guarda? Qual é a palavra que Deus guarda, que o judeu guarda? A Torá. Então, Paulo está dizendo que a palavra de Deus é a palavra que foi dada aos judeus. E a judeu guarda que palavra? Quer dizer, que nós conhecemos e sabemos segundo a própria Escritura, não segundo o próprio homem. Que segundo a Escritura, o Eterno confiou a Torá aos judeus. Continuando. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Todos os que sob lei pecaram, pela lei serão julgados. E nós vamos observar, irmãos, que nós temos aqui um ponto de compreensão um pouco difícil. Paulo está dizendo que todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante do Eterno, mas os que praticam a lei que hão de ser justificados. Então, irmãos, aqui é que entra um ponto importante. Vamos a Gálatas, capítulo 2, no verso 16, diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então, vamos lá, estamos falando aqui de justificação. Nós temos dois Paulo aqui. Paulo está dizendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ponto. Paulo está dizendo aqui: os que praticam a lei hão de ser justificados. É a mesma coisa. Justificados. A não ser o S no final, né? Então, irmãos, das duas uma. Ou Paulo é doido, ou Paulo está falando de algo que você não compreende. Das duas uma. Você só tem essas duas opções. Ou você vai reconhecer que você não compreende a Paulo, ou você vai pegar e dizer que Paulo é louco. Tem a terceira opção. Estude nesse nosso canal o estudo sobre as obras da lei. Você vai entender do que Paulo está falando. Porque aqui Paulo está dizendo bem claro, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Yeshua. Opa, outro ponto de contradição. Paulo está dizendo que o homem é justificado pela fé em Yeshua. E aqui eu estou dizendo que aqui Paulo está dizendo que o homem é justificado pela fidelidade à fé na lei. Serão justificados por praticarem algo firme a lei. Então, são esses pontos que eu quero que os irmãos se questionem se realmente sua doutrina está certa.
Porque Paulo está dizendo que a lei, qual lei? Lei de judeu, irmão. O contexto aqui é a lei de judeu, que a gente viu também no capítulo 3, a lei que o judeu guarda. A gente vai ver até nesse capítulo aqui, no verso 17, mais à frente, vocês vão entender que Paulo está falando da Torá aqui, que os judeus guardam. E como é que a gente vai entender que todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão, e os que sob lei pecaram, pela lei serão julgados? É o que Paulo estava falando desde o início, irmãos. Se você conhece a Torá e você não pratica, você será julgado por ela. Mas se você conhece a Torá e tenta praticá-la, você será absolvido por ela. Agora, se você não teve acesso à lei, à Bíblia, à Torá, e você chega em determinados momentos da sua vida, você no seu coração vai testificar contra você. Você vai saber o que aquilo que você está fazendo é errado. Por exemplo, um índio na floresta está lá e de repente uma pessoa corta lá, um outro índio corta um cacho de banana, bota no canto assim, vai subir em outra bananeira assim, que é muito alta, e vai buscar lá mais banana. Quando ele está indo lá, que ele volta, outro índio roubou a banana dele. Então, o que é que vai acontecer com ele? Essa pessoa, no seu coração, ela vai ser acusada de furto. Tanto é que ela pega, mesmo sem ter conhecimento algum, ela pega aquilo ali e corre e foge. Por quê? Ela sabe que está roubando. Então, é isso que o Eterno diz e que Paulo está falando aqui. Tanto que a gente vai observar pessoas que são consideradas ímpias, mas que praticam a atitude de justos, que é o que a gente observa aqui em Lucas, no capítulo 10. Vamos observar aqui. Lucas 10, versículo 25. Fala o seguinte, ó. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para dar a vida eterna? E ele disse, o que está escrito na lei? Deixa eu verificar se é só se estivesse aqui mesmo. É isso mesmo. O que está escrito na lei? Tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna, perdão. E ele disse, o que está escrito na lei, como leis? E ele respondendo disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças e toda a tua alma. E ele disse, ó, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a si mesmo. E Yeshua disse-lhes, respondesse bem, faze isso e viverás. Ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Yeshua, e quem é o meu próximo? Ou seja, esse homem estava começando a tentar o Messias. E o Messias vem com essa parábola aqui que todos nós conhecemos, que exatamente que vai se enquadrar no texto aqui de Romanos, que Paulo está falando que aqueles que não conhecem a Torá, mas praticam as coisas que o seu coração acham que são as corretas, são esses que serão salvos. Não aqueles que conhecem a Torá e não praticam bem. É exatamente o que se encaixa nessa parábola aqui, dizendo, ó, e respondendo-lhe Yeshua, disse-lhe, descia o homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Ou seja, esse sacerdote aqui, irmãos, esse homem conhecia a Torá, mas ele teve a oportunidade de praticar o bem e fez o que era mal. Ou seja, exatamente o que Paulo está dizendo ali, que todos os que com lei pecaram, pela lei serão julgados. E continua. De igual modo também um levita, ou seja, outro conhecedor da Torá, um homem experiente que deveria ensinar a Torá aos outros, mas não a praticava, porque disse, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, esse aqui, irmãos, ele tinha pouco conhecimento da Torá, mas ele tinha uma mistura, né, os samaritanos, com o paganismo. Muitas às vezes nem seguiam a verdade, mas eles eram considerados pelos judeus pessoas que não poderiam nem ser pregar a palavra para eles. Eles tinham mandamentos que eram proibidos de você conversar com o samaritano. É o que a gente viu lá em João capítulo 4, quando Yeshua fala com os samaritanos. E quando o Messias começa a admoestá-los, ele é chamado de samaritano.
Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partiu do outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, e disse: pois Yeshua, vai e faze da mesma maneira. Ou seja, esse homem, que era um doutor da lei, ele deveria, além de conhecer a Torá, praticar o juízo, a misericórdia e a fé, que está lá em Mateus 23, verso 23. E era isso que Paulo está falando aqui, que as pessoas que sem lei pecaram, essas sem lei perecerão. Ou seja, se esse samaritano passasse direto, mesmo que ele não conhecesse a Torá, o coração dele iria o acusar que ele negligenciou o socorro ao seu próximo. É isso que o Messias está falando nessa parábola. Também a gente encontra um relato, não parecido, mas de uma mulher que não tinha conhecimento da Torá, mas ajudou aos próximos, foi Raabe, que diz o seguinte: Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Satim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, ou seja, uma mulher que vivia no paganismo, prostituta, não conhecia a Torá, e veja o que essa mulher fez, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia do rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram os homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram, ide depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir no eirado, e os tinha escondido entre as canas de linho, e pusera em ordem sobre o eirado. E foram aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até os vales, e havendo ele saído, fechou a porta. Então, nós vemos um exemplo de Raabe, uma prostituta, que naquele tempo não conhecia a Torá, mas fez, ou seja, o que era reto, protegendo aqueles homens servos do Eterno. Ela moveu-se de compaixão para com eles e não os entregou à morte, sabendo que eles eram homens justos. Para finalizar o exemplo aqui, Atos capítulo 10, nós vemos a história de Cornélio, que era um centurião, não conhecia a Torá, mas ele queria seguir o caminho do Eterno. E diz: havendo em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião, da corte chamada italiana, piedoso e temente ao Eterno, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava ao Eterno. Este, a quase hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo do Eterno que se dirigia para ele, dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante do Eterno. Então, Cornélio foi considerado uma pessoa fiel ao Eterno, mesmo sem conhecer a Torá. E Pedro tem a missão de levar o conhecimento da Torá para esse homem, o qual era proibido pelo clero judaico da época, que não permitia que um judeu entrasse na casa de um gentil, ou de conversasse com ele, ou que levasse a Torá para ele. Então, nós vemos esses exemplos aqui, certo? Até o verso 14 que nós lemos, e agora nós vamos entender o verso 15, dizendo: os quais mostraram as obras da lei escritas em seus corações, testificando juntamente na sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Yeshua, segundo o meu evangelho. Então, irmãos, Paulo está justamente fazendo esse paralelo de todas essas passagens que nós vimos, sincretizando em uma coisa só: que se o homem
tenha a oportunidade de fazer o que é reto diante do Eterno, Ele sabe no seu coração. Porque até na promessa da nova aliança, diz que a Torá, irmãos, estaria dentro do nosso coração. Está lá em Jeremias, capítulo 31, no verso 31, diz o seguinte, ó. Olha o que o Eterno colocaria na nova aliança nos corações de todas as pessoas. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Então, irmãos, muitos pegam esse texto aqui dizendo que a nova aliança não seria mais como a de Moisés. Então, o Eterno, no contexto, irmão, está dizendo que o Eterno não nos tomaria mais pela mão, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles, depois de verem tantos sinais, tantos prodígios, tantos milagres, eles invalidaram a aliança do Eterno. Ou seja, o problema não estava na aliança do Eterno, mas sim no povo, que apesar de ter sido tirado com mão forte, com tantos sinais, tantos milagres, isso é um sinal que o milagre não te faz salvo, não quer dizer que tu estás salvo, porque o povo que viu mais milagre foi o que pereceu. O povo que viu o mar se abrir, viu bola de fogo cair do céu, viu o rio virar sangue. Então o povo viu tudo isso aí e mesmo assim pecou, errou e desagradou o Eterno, quebrando a sua aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então o Eterno, irmãos, vai dar uma nova aliança, estender novamente a sua aliança. Veja qual é essa nova aliança. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei, no coração do homem, não é isso? No seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, agora nós não seremos tirados do nosso meio, irmãos, do Egito que nós estamos vivendo, por sinais e prodígios. Nós seremos tirados por ter a lei escrita no nosso coração. E continuando, no Romanos capítulo 2, diz o seguinte, no verso 17: Eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Qual é a lei que o judeu repousa, irmãos? Muitos vão dizer aqui, é a lei de Jesus. Se for alguma piada, realmente vai ser bem válido esse argumento. Mas se não for, realmente a gente está numa situação muito complicada, porque Paulo está dizendo que se gloriar em Deus é guardar a lei. E sabes a sua vontade. Paulo está dizendo que repousar na lei é saber a vontade de Deus e aprovas as coisas excelentes. Paulo está dizendo que a lei de Deus são as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confia que as guias dos cegos, luz do que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, e tens a forma de ciência e da verdade na lei. Então, irmãos, esses 4 versos aqui acabam com toda a doutrina de que Jesus aboliu a lei. Toda a doutrina. Porque é inexplicável, não há um pastor que consiga explicar isso aqui, depois de nós lermos claramente que Paulo está dando características que são do Messias e Yeshua. Paulo está dando a lei. Agora, se nós entendermos o que João capítulo 1, verso 14 está dizendo, que o Messias é a palavra do Eterno feita em carne, que isso nós observamos também no Salmo capítulo 19, nós vamos observar que realmente sim, vai se encaixando as peças. É isso que nós vamos começar a ver aqui, o que é descansar na lei. Nós vamos fazer uma viagem aqui na Escritura para compreendermos o que é descansar na lei. E o livro de poesias que os profetas tinham em mãos, que eram os Salmos e os Provérbios de Salomão também, é que vão nos dar algumas pistas sobre isso. Porque diz o seguinte, olha o que é repousar na lei.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, prazer, aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, muitos leem esse salmo aqui, mas não entendem o que está dizendo. Como é que você diz que a lei foi abolida e você tem a coragem de ler esse salmo? Porque qual era a lei que Davi seguia na época em que ele estava escrevendo esse salmo? Era a lei de Moisés, que Deus deu a Moisés. Então, Davi está escrevendo que o prazer dos bem-aventurados é aquele que medita na Torá, na lei de Moisés, na lei de Deus, de dia e de noite. Então, nós conhecemos aqui o que é descansar, meditar, ter prazer, ter deleite na lei. Descansar na verdade de Deus é descansar na lei de Deus. E nós continuamos também com com essa viagem nas escrituras que nós vamos fazer. E no Salmo 19, está aqui, já estamos próximos, a gente viu que era descansar, né, na lei de Deus, está aqui. Repousar na lei, descansar, né? Se gloriar em Deus. No mesmo Salmo 19, diz o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, nós vemos aqui que ser professor, né? Tu que tem sobrenome judeu, te gloria em Deus, sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído pela lei, confias que é guia dos cegos, luz para o que estão em trevas, instrutor dos nécios. O que é ser instrutor dos nécios? É ter sabedoria. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, a lei do Senhor, o mandamento é a lei. É puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis do que o ouro, são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, mais doces do que o mel, do que os favos de mel. Também por eles é admoestado o teu servo e em guardar a grande recompensa. Então, Paulo, irmãos, está tirando exatamente poesias desses salmos que vão nos dar interpretações do que Deus está dizendo. Por exemplo, vou lhe dar só um exemplo aqui. Confias que é guia de cegos, luz dos que estão em trevas. Isso aqui é Yeshua, né? Mas também vamos ver o salmo aqui, Salmo 119, verso 105, diz o seguinte, ó. Diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a palavra de Deus, irmãos, a gente sabe que é a Torá, os mandamentos de Deus, a lei que Deus deu a Moisés. Essas são as palavras que Deus diz. E também em Provérbios, a gente vai ver o que é luz, tá? Se não é a mesma coisa que Davi está falando aqui. Provérbios diz o seguinte. Provérbios capítulo 6, verso 23, diz o seguinte. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Opa! Paulo diz que quem está guardando a lei é luz para os que estão em trevas. Não é isso? Luz do que estão em trevas. Então Paulo está dizendo que repousar na lei, você será luz para os que estão em trevas. Ou seja, esses judeus que estavam se vangloriando por conhecer a Torá, não estavam praticando, e Paulo está dizendo exatamente isso. Ó. Vamos lá repetir. Pessoas que conheciam a Torá, sabiam qual era a sua finalidade, ser luz para os que estão em trevas, ser instrutores dos que não têm conhecimento, repousar na vontade e na glória de Deus, saber a vontade das coisas mais excelentes, ter o conhecimento da ciência e da verdade. Então Paulo está dizendo a esses judeus que sabiam o que a Torá representava e não estavam praticando, e eles deveriam saber das consequências de suas atitudes. Então Paulo está os chamando
para que eles sejam praticantes da Torá. Tanto que no verso 13, ele é bem claro: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Irmãos, é como se ele estivesse fazendo um alerta. Irmãos, vocês estão ouvindo a Torá, conhecem a Torá, mas vocês, além de não fazerem, vocês estão consentindo e sendo coniventes com quem não cumpre, e além de tudo, vocês já estão se debandando, vocês já estão sendo transgressores da Torá. Então é isso que Paulo está alertando. E eu vou citar mais um verso, só para a gente fechar aqui. Em 1 Samuel, também fala sobre isso. Fala daqueles que... O que é que o Eterno prefere mais? O Eterno prefere mais que você peque e traga um holocausto, ou que você simplesmente obedeça e não peque, não traga um holocausto para ele. Está lá em 1 Samuel 15, verso 22, diz o seguinte: ó. Porém, Samuel disse: tem porventura o Eterno tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Irmãos, se você for levar um holocausto e um sacrifício para o Eterno, é porque você pecou, pedindo perdão dos seus pecados. Ou seja, como em que se obedeça a palavra do Senhor, a lei que Deus deu a Moisés, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, Deus está dizendo a vocês, irmãos, que é melhor que você pratique a sua lei e não a transgrida, do que você ficar pedindo em oração perdão dos seus pecados, perdão da transgressão que você teve contra a lei de Deus. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que você, que conhece a Torá, você deve sim guardá-la, você deve sim cumpri-la e não ser a favor de quem a transgride. Entendeu? E ele diz, continua no verso 21: tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar e furtas. Se a lei foi abolida, irmãos, esse mandamento de furtar não existe. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Se a lei foi abolida, não existe adultério. Porque a lei, irmãos, o próprio Paulo diz aí em Romanos, que a lei foi acrescentada por causa da transgressão. Ou seja, se Adão não tivesse pecado, não haveria lei. Não haveria uma transgressão, ou seja, perdão, deixa eu reconstruir. Se Adão não tivesse pecado, transgredido a lei que Deus deu a ele, não seria acrescentada mais e mais ordenanças para o homem, porque o homem viveria em total obediência ao Eterno. Então, se você anula a lei, abole a lei, não há mais como o Eterno julgar o mundo. O Eterno não faria isso, entendeu? Por isso que ele irá julgar a cada um conforme as suas obras, ou seja, conforme as transgressões que o homem teve contra a Torá. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, em outras traduções diz que despojas os templos, né? Tu que te glorias na lei, olha para aí, irmãos, esse verso aqui é que é impressionante. Tu que te glorias na Torá, desonras ao Eterno pela transgressão da Torá. Olha o que é desonrar ao Eterno. Porque está escrito, o nome do Eterno é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E nós vamos entender também, irmãos, que a sabedoria do homem estaria em obedecer exatamente a Torá. O próprio Provérbios aqui tem um verso que fala sobre isso. Está no capítulo 1, no verso 20. Fala o seguinte, ó. Nos próprios Provérbios de Salomão, fala o que é obedecer ao Eterno, a sabedoria, né? A sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimenta e brada. Nas entradas das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejais os escárnios? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste minha repreensão, também da minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor.
E vindo o vosso temor com assolações, vindo a vossa perdição com a tormenta, sobrevirá a vós um aspecto de angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matarás, o desvio dos insensatos o destruirá, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do mal. Então, Salomão está dizendo aqui que quem despreza a minha repreensão, Davi falou lá em Salmo 19, dizendo que a palavra de Deus é responsável por repreender o homem. É o que a gente vai ler de novo aqui. Deixa eu só botar aqui, Salmo 19. Veja o que é que diz aqui. Ó. Se não é um contraste, né? Exatamente o que Salomão está falando. Diz o seguinte, ó. O temor do Eterno é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Diz o seguinte, ó. Também é admoestar, por eles é admoestado o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Então, pelos mandamentos é admoestado, repreendido o servo. É o que Salomão está dizendo aqui nos provérbios, que desprezam a minha repreensão, a admoestação do Eterno. Então, se você não guarda a Torá, você está desprezando a repreensão do Eterno. E vamos continuando aqui para finalizarmos. Já estamos terminando. E diz o seguinte, ó. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será imputada como circuncisão? Então, irmãos, o problema aqui não está na circuncisão da carne. Aqui, irmãos, o que Paulo está falando é do partido da circuncisão. Como eu provo isso? Basta você ler Atos capítulo 15, Gálatas capítulo 2, se eu não me engano, Tito capítulo 2 também, 1 e 2, e você vai entender que existia um partido da circuncisão ao qual Paulo se refere como que esses eram falsos irmãos, pessoas que queriam ser justos pela a prática do mandamento legalista de homens, que ainda estavam no meio da congregação, que se diziam crentes em Yeshua, que eram os fariseus do partido da circuncisão. Então, esses homens tinham a doutrina de que, primeiramente, os homens deveriam guardar os mandamentos para ser salvos. Já o que a gente vê em Gênesis é justamente ao contrário. Abraão primeiro recebe a salvação e depois ele simplesmente solicitado algumas coisas para Abraão. Por exemplo, Gênesis, a gente sabe que em Gênesis 12 já tem, mas Gênesis 1 eu vou citar aqui. Depois dessas coisas veio a palavra do Eterno a Abraão, em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão ao Senhor: que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido da minha casa será o herdeiro. Então, Abraão, irmãos, ele primeiramente foi abençoado pelo Eterno, tá certo? Não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então, Abraão, ele foi chamado e ouviu a voz do Eterno e saiu da sua parentela. E o Eterno tinha dito que dele seriam benditas todas as nações da terra, e Abraão já era velho. E, por final, já Abraão com 99 anos de idade, o Eterno dá um pacto a Abraão para que Abraão fizesse algumas coisas para firmar o seu pacto. Então veja o que o Eterno diz: sendo Abraão de idade de 99 anos, Abraão foi chamado com 75 anos, apareceu ao Senhor Abraão e disse-lhe: eu sou o Eterno Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Abraão já estava andando na presença do Eterno, e o Eterno solicita que ele continue firme.
porém a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou o Eterno com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será a paz de muitas nações. Ou seja, o Eterno já tinha dado 3 vezes a confirmação a Abraão. E Abraão não tinha feito nada, além de ser obediente. E não chamará mais o seu nome de Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. Cadê, meu Deus? E de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de suas gerações, por aliança perpétua, para ti ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E darei a ti a tua descendência depois de ti as terras das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. E disse Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti. Olha a condição, irmãos, para guardar a aliança do Eterno nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre vós e mim, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será um sinal da minha aliança entre mim e vós. Então, irmãos, se você se diz ser descendência de Abraão, logo você vai ter um problema nesse texto aqui, porque o Eterno diz que só é povo de Abraão aquele que faz a circuncisão ou tem a vontade de fazê-la. Muitos vão dizer que é a circuncisão do coração. Isso já está lá em Deuteronômio 30, tá, pessoal? Na lei. Em Ezequiel, capítulo 40, se não me engano, fala que, não é 45, não entrarão no seu reino, nem circunciso na carne, nem circunciso de coração. Então, irmãos, o que a gente vê é que Paulo está criticando aqui não a circuncisão em si, tanto que ele fez a circuncisão de Timóteo, está lá em Atos capítulo 16, verso 3. Paulo está criticando a forma que essas pessoas estavam colocando a circuncisão como obrigação, para que o homem só seria salvo se fizesse a circuncisão. Já o Eterno diz que não, que a promessa foi dada antes da circuncisão. Então Paulo está alertando-nos a forma que seria feita a circuncisão. Tanto é que no próprio livro de Romanos, a gente vai ler aqui, vocês vão ver que Paulo tinha consciência disso, que Abraão primeiramente foi salvo pela fé e posteriormente foi dada a circuncisão. Porque diz, que diremos, pois, ter Abraão alcançado nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, que obras legalistas, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Ou seja, Paulo está alertando a ordem das coisas para esses judeus que queriam se justificar por praticar obras legalistas e muitas vezes nem praticavam a Torá. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado como galardão segundo a graça, mas segundo dívida. Então, o que Paulo está dizendo nesse verso aqui? Que o homem se o homem está trabalhando, ou seja, você foi contratado e você está trabalhando e você está esperando e você termina o seu serviço, o seu patrão está ali obrigado a lhe dar uma dívida, pagar uma dívida com você, ou seja, o Eterno daria devendo a você. Mas o que é que o Eterno fez? O Eterno deu a promessa a você, e se você quisesse trabalhar, você depois alcançaria aquela promessa. Então o Eterno foi mais sábio do que o homem. Porque se o Eterno tivesse dito, olha, se tu fizesse esse trabalho aqui, eu te pago X. Então o homem aí iria ter, ou seja, o Eterno estava devedor a ele. Mas o Eterno disse, olha, eu tenho essa promessa aqui. Essa promessa que eu te dou é isso aqui. Se tu andar segundo o que eu quero, no final das contas tu vai receber tal coisa. Mas se tu não fizer, infelizmente, tu não tem acesso a essa promessa. Então é basicamente isso que o Eterno fez com o homem. Então já pensou se o Eterno fizesse um contrato formal dizendo, olha, tu trabalha nisso, nisso e naquilo, e por mês eu te dou tanto, te dou X. E esse X seria a salvação. Ou seja, logo o Eterno estaria devendo ao homem.
Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada com justiça. Ou seja, você acredita que o Eterno vai lhe dar aquela promessa e a partir disso você segue em obediência ao seu Criador. Assim, também Davi declara bem-aventurado o homem a quem o Eterno não imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas as maldades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Ou seja, Davi sabia que só seria perdoado os seus pecados pela misericórdia do Eterno e não pela sua própria força. E diz, vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justo a Abraão, como justiça a Abraão. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que tanto nós que ainda não temos a circuncisão, quanto os que já têm a circuncisão, todos receberam a promessa de herdar a vida eterna. Mas só que o Eterno, após você querer estar nessa promessa, o Eterno te pede obediência irrestrita à sua palavra, inclusive o mandamento da circuncisão. Como lhe foi, pois, imputada, entretanto, a circuncisão? Aí Paulo está colocando aqui como foi dada a circuncisão a Abraão. Ou a incircuncisão. E como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Paulo está alertando a ordem das coisas. Que Abraão foi declarado justo antes de fazer a circuncisão. E Paulo diz, não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão. Olha o que Paulo diz. Selo da justiça da fé. É um selo, irmão. Paulo não está dizendo que era um selo. Paulo está dizendo que é o selo da justiça da fé quando ainda estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Ou seja, você já está no reino dos céus, irmão. Por exemplo, você aceitou hoje a verdadeira palavra do Eterno, que a Torá é válida, que você tem que começar a obedecer os mandamentos. E você está ali, começou a seguir algumas instruções, começou a ler a Torá, mas de repente você não teve a oportunidade de fazer a circuncisão porque aconteceu um acidente e você, que o Eterno os guarde disso, você veio a falecer. Mas você está salvo porque seu coração já estava circuncidado e você um dia faria a circuncisão. Então o que Paulo está falando é essa ordem das coisas. Que os judeus diziam, olha, se você quer crer no Eterno, primeiramente faça a circuncisão, que você só vai ser salvo por conta disso. E já Abraão não foi assim. Ele passou 19 anos sem ter feito a circuncisão para depois fazer a sua circuncisão. Para finalizar, nós vemos aqui. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. Ou seja, Paulo está dizendo que se eu, que ainda não fiz a circuncisão. Na verdade, não é nem isso aqui, irmão. Aqui, como eu lhe disse, fala do partido da circuncisão, que se justificava perante a Torá e os mandamentos de homens, e quem não guardava o mandamento de homem era tido como incircuncisão. Eram pessoas que estavam envergonhando a circuncisão. Tanto que a palavra aí, para a circuncisão, seria periptome. Periptome quer dizer circuncisão. Se fosse incircuncisão, ou seja, periptome quer dizer prepúcio cortado, ou seja, circuncisão em grego seria como um periptome, que quer dizer essa palavra prepúcio cortado. Se fosse aperiptome, seria não prepúcio, ou seja, não corte, sem corte. Ou seja, a pessoa que não cortou o prepúcio do seu órgão genital. Já a palavra acrobostia quer dizer que você simplesmente cobriu a ponta, você envergonhou aquela circuncisão, você fez uma reversão da sua circuncisão, tida isso pelos rabinos. Ou seja, esses homens simplesmente diziam que quem não guardava a tradição oral era incircunciso. Entendeu? Então eles, por sua como é que eu posso dizer, seu legalismo, não consideravam, mesmo que você tivesse a circuncisão, se você guardasse os preceitos da Torá somente, você era considerado mesmo assim incircunciso. Então,
O que Paulo está dizendo é que se essas pessoas que são consideradas incircuncisos guardarem os preceitos da Torá, porventura a sua incircuncisão, segundo eles, não será reputada como circuncisão, ou seja, eles não terão verdadeiramente uma circuncisão. E a incircuncisão que por natureza o é. Olha aqui, ó. Aqui é que está dizendo, o verdadeiro incircunciso. Se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti? Pela letra é. E incircuncisão és transgressor da lei. Essa pela letra aqui, irmãos, é claramente a letra que os rabinos tinham, que era considerada a interpretação da Torá. Então a letra não dizia ser verdadeiramente o que Moisés escreveu. A letra, irmãos, era a interpretação que Moisés dava, que eles diziam que Moisés dava a Torá, mas que na verdade era criado por eles mesmos. Que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Veja que Paulo está citando duas coisas. Pela letra e circuncisão. Entendeu? És transgressor da lei porque não é judeu o que exteriormente o é, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão aquele que é do coração, no espírito e não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, não da letra, irmãos, é justamente os mandamentos de homens, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. É exatamente como Paulo finaliza. E aqui, irmãos, eu finalizo esse estudo. Espero que tenha sido edificante para vocês. Qualquer dúvida, deixem suas perguntas aí no contato na descrição do vídeo. Se gostaram, deem o like. Se não, dê um dislike. E se inscrevam no canal. Agradeço mais uma vez por vocês acompanharem.